Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 1º de dezembro, uma alegria estarmos juntos nesse dia em que o Senhor nos chama a viver a vida na força da fé, na alegria do seu Espírito Santo. Vamos ao Evangelho que Deus nos concede viver hoje. Busquemos a palavra de Deus com intensidade, com abertura de coração, invoquemos sobre nós a presença do Deus Trino e Santo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos, conforme já dissemos, no tempo da preparação para o Natal chamado Advento. Expectativa alegre, corajosa, uma expectativa que deve ser vivida na vigilância e na abertura de coração. Nós vamos nos encontrando cada dia mais com aquele que a Bíblia chamou de Messias, palavra que em grego significa Cristo, o ungido, o esperado de Deus, aquele que o Pai preparou para vir num primeiro momento, na sua primeira vinda na história, conceder-nos, através do plano de salvação que Ele tinha projetado desde o início, conceder-nos a salvação. E num segundo momento, Ele virá para conceder-nos os bens em plenitude que foram prometidos também. Essa segunda vinda na glória, a primeira vinda na humildade da carne, da existência humana que Cristo experimentou para viver em tudo a nossa história, o nosso existir. Quis ser humano para se identificar conosco e salvar-nos por dentro da nossa condição, libertando-nos de tudo o que não nos concede vida plena. É preciso, pois, aprender de Jesus, ouvir suas palavras sábias, ter o estilo dele cada vez mais como o nosso estilo. Só assim é que seremos criaturas novas, enquanto insistirmos em viver do nosso jeito, guiados por uma razão que não se deixa iluminar pela fé, nós não contemplaremos o Cristo do Deus vivo, o Messias que é Jesus e que nos ensina o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso que Jesus está dizendo nesse Evangelho. Para o acolhermos é preciso se fazer pequeno. O demônio, diz a Bíblia, ele tentou se fazer grande, prescindindo de Deus. Ele era tão brilhante, para que Deus? Deus não é necessário, Deus é um estorvo que entrava o nosso conhecimento. Na sua arrogância, então, querendo ser como Deus, na sua soberba orgulhosa, ele então desconhece Deus e cai nas trevas mais profundas, na miséria suprema da existência criatural sem Deus. Ele se priva então da luz e caminha para a plena escuridão, para a morte terrível. Assim, todo aquele que confiar na sua razão, eu repito, não iluminada pela fé, sem o conhecimento que só Deus pode dar, não contemplará Cristo. Jesus, nesse Evangelho, está exultando, porque ele vai percebendo que são os pequeninos que vão reconhecendo a sua vinda. Ele vai percebendo como os pequeninos vão descobrindo que Ele é o Deus que nos veio visitar, o Emanuel, Deus conosco, ao passo que os poderosos cada vez mais se afastam dele porque confiam nos seus próprios projetos, traçam um caminho que eles mesmos querem e não o que Deus designou para nós, a verdadeira e suprema sabedoria.
Meus irmãos, para ver Deus em Cristo, é preciso revestir-se de humildade. E Jesus vai dizer então: felizes são vocês, depois aos discípulos mais próximos, tantos reis e profetas, tanta gente boa do passado que buscou Deus, queria tanto ouvir o que vocês estão ouvindo da minha boca, quiseram ver o que vocês estão vendo em mim e não puderam. Vocês são felizes demais, porque é a suprema revelação de Deus que se dá através da minha pessoa. Que alegria de vocês! Meus irmãos, vamos pedir isso a Deus. Senhor, nós pedimos cada vez mais um coração esvaziado de pretensões. Pedimos, Senhor, o dom feliz da humildade. Como é difícil obtê-lo, porque a gente desconfia tanto que a gente é que pode sozinho, que os nossos caminhos é que sejam os bons. Senhor, ajuda-nos nesse processo de esvaziamento por meio da humildade. Não nos deixa perder as chances que a vida nos proporciona, através até de humilhações aparentes, mas que são caminhos preciosos para esse esvaziamento, a fim de contemplarmos em Jesus Cristo a sabedoria que veio habitar entre nós. Dá-nos essa alegria, Senhor, que aos apóstolos foi dada, aos discípulos foi dada. Amém. O Senhor esteja convosco. Sim, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Bom advento para todos.